Oi, oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais uma Terças Criminais. E antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse logo nesse canal, curtisse esse vídeo, me acompanhasse nos próximos vídeos, assistisse os que eu já fiz antes e vamos logo começar o caso. Bom, o caso de hoje é sobre o massacre de Virginia Tech. Foi um massacre que aconteceu no Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia, mais conhecido como Virginia Tech, na cidade de Blacksburg, Virgínia, Estados Unidos. E antes de falar do evento em si, do que aconteceu, a gente primeiro tem que conhecer quem era a pessoa por trás de tudo isso. Ele se chamava Jo Seung-hee. Ele nasceu em 18 de janeiro de 1984, ele era sul-coreano e se mudou com a sua família para o estado da Virgínia quando tinha apenas 8 anos de idade e sua família passou a administrar um negócio de limpeza a seco. Jo era conhecido como uma pessoa muito tímida, ele também era intimidado pelos seus colegas e também pelas pessoas mais ricas da sua igreja. Já no ensino médio, ele era descrito como uma pessoa muito mal-humorada e distante. Logo após se formar no ensino médio no ano de 2003, ele já foi logo estudar em Virginia Tech. De início, ele estava matriculado no curso de Tecnologia da Informação Empresarial, mas posteriormente ele mudou de curso e começou a estudar inglês sem nenhum motivo aparente assim relatado. Por lá, ele se destacou por ser uma pessoa muito solitária, ele sempre tinha algum tipo de atrito com os professores. Inclusive, uma das professoras, a poeta Nikki Giovanni, relata que ele sempre ia para as aulas de chapéu e óculos escuros e toda vez ela tinha que pedir para ele retirar. Para ela, havia algo de malvado nesse garoto. Outro comportamento relatado era que Jo gostava de fotografar pernas das meninas da turma, o que inclusive fez ele ser expulso de sala de aula. Mas não só isso, nas aulas de poesia ele sempre criava textos muito violentos, o que fazia também ele ser retirado de sala de aula. Jo também começou a perseguir duas estudantes da universidade. Ele passou a mandar e-mails para elas, ele inclusive recebeu ordem verbal da polícia do campus de parar de persegui-las. Esse acontecido não deu em nada, as meninas não prestaram nenhuma queixa contra o Jo, então ficou por isso mesmo. Outros membros do corpo docente da universidade também apresentavam certa preocupação com Jo. A coordenadora de escrita criativa Lucinda Roy disse que retirou o Jo de sala de aula e passou a lhe dar aula individualmente e inclusive começou a encorajá-lo a fazer aconselhamento. Outro comportamento de Jo foi uma declaração suicida que ele fez a um colega de quarto, onde ele disse que podia simplesmente se matar. Isso o levou a ser internado em um hospital psiquiátrico em dezembro de 2005, mas ele foi logo liberado com a condição de fazer terapia, mas sem precisar estar internado. Mais tarde, após o massacre, foram descobertos alguns documentos que mostraram que Jo fez apenas uma sessão de terapia daquelas imposta pelo tribunal. Como Jo não foi internado involuntariamente, ele ainda assim podia comprar armas legalmente sem problemas nenhum. Então, 2 meses antes do ataque, Jo comprou, com sucesso, 2 armas semiautomáticas, uma Walther P22 e uma Glock 19 de 9mm. Ele também tinha uma faca, mas essa não foi usada no ataque. Agora que a gente tem mais ou menos uma ideia de quem foi o Jo, a gente vai para o dia dos fatos, que foi em 16 de abril de 2007. Nesse dia, por volta das 6h45 da manhã, Jo chega no West Ambler Johnston Hall da Virginia Tech. Era uma residência mista e ele tinha fácil acesso ao local pelo fato da sua caixa postal estudantil estar localizada lá. Ele então foi em direção ao 4º andar, na sala 4040, e atirou na estudante caloura Emily Hilscher, que morreu 3 horas depois devido aos ferimentos. Logo após atirar em Emily, Jo atira no assistente Ryan Clark, que ouviu o barulho de tiro e foi ajudar Emily. Não se tem certeza, mas aparentemente Jo tinha um certo desafeto com Emily, pois ela o rejeitou após avanços românticos por parte dele, o que o deixou enfurecido. Após tirar a vida dessas duas pessoas, Jo então foi para o seu quarto e deu uma pausa nos ataques. Depois que encontraram os corpos, a polícia então foi acionada e chegou ao local por volta das 7h30 da manhã. O namorado de Emily foi classificado como uma pessoa de interesse, já que ele era um ávido usuário de armas de fogo.
Então, por volta das 8 horas da manhã, o West Ambler Johnston Hall foi trancado e 25 minutos depois, o namorado de Emily foi encontrado e interrogado. Mas mais tarde ele foi inocentado das acusações, vocês já devem imaginar o porquê. Durante esse período que a polícia chegou ao local, Joe estava em seu quarto, ele excluiu seus e-mails, removeu o disco rígido do seu computador, recarregou as suas armas e pegou um pacote de mídia no qual ele saiu para entregar a NBC News em uma estação dos Correios por volta das 9 horas da manhã. Depois de fazer tudo isso, já às 9h05 da manhã, Joe então vai em direção ao Norris Hall com o colete à prova de balas. Ele também tinha correntes no qual ele tinha a intenção de trancar todas as saídas e impedir que qualquer aluno escapasse. Joe fica por minutos observando as salas de aula até que às 9h40 da manhã ele começa outro ataque. Dessa vez pela sala 206, atirando no professor Logan Nathan e depois atirando em 11 dos 13 alunos que haviam nessa sala de aula, do qual 9 foram vítimas fatais. Logo depois, ele atravessa o corredor e vai em direção à sala 207, onde mata o instrutor Jamie Bishop e mais 2 alunos, além de ferir mais 6. Nesse ponto, as pessoas já estavam ouvindo barulhos de tiro e então eles tiveram a ideia, as outras salas tiveram a ideia de fazer barricadas na porta para que o Joe não conseguisse entrar. Joe então segue para a sala 204, onde tinha uma barricada. Ele então atira através da porta e mata o professor Lívio Libresco, que era israelense e era um sobrevivente do Holocausto. Todos daquela sala foram baleados, exceto um aluno que tentou fugir pela janela. Ele conseguiu sair pela janela, mas Joe o alcançou e atirou nele. Ele infelizmente morreu. Em seguida, Joe caminha para a sala 211, onde também havia uma barricada. Ele conseguiu forçar a entrada, então ele mata a instrutora Jocelyn Nowak e o estudante Henry Lee, já que eram essas 2 pessoas que estavam ali na porta junto com a barricada. Após entrar nessa sala, ele mata mais 10 alunos e fere mais 6 pessoas. Após isso, Joe vai até a sala 205, mas essa sala está protegida por uma mesa muito grande. Ele então não consegue entrar. Ninguém dessa sala foi baleado. Em seguida, ele mata o professor Kevin Granata, que havia saído para o corredor para investigar os tiros. Joe então vai novamente para a sala 211, onde comete suicídio atirando em sua cabeça, terminando um massacre que durou 9 minutos e deixou 32 mortos, 33 se a gente for contar com o assassino. Após o ocorrido, as aulas em Virginia Tech foram suspensas por uma semana e vigílias à luz de vela foram feitas em homenagem às vítimas. O Norris Hall foi fechado pelo resto do semestre. Uma investigação foi feita após o massacre e foi liderada pela mesma empresa que fez as investigações do caso Columbine. Eles então criaram um relatório com 30 páginas apenas para falar sobre o histórico mental de Joe. Nele, inclusive, a equipe de Virginia Tech foi muito criticada por não perceber o perigo do comportamento de Joe e também por atrasar o aviso aos alunos e professores sobre o perigo do ataque e colocar o campus sob bloqueio após o primeiro tiroteio em West Ambler Hall. Um memorial foi criado para as vítimas fatais do ataque. Um sistema de alerta também foi criado, dessa vez um mais eficiente, que inclusive foi acionado pelo menos 3 vezes após esse atentado. Como vocês podem imaginar, o debate a respeito da política de armas de fogo foi muito falado. Eles colocaram à tona o fato de Joe ter histórico de saúde mental, inclusive o fato de ele ter sido internado anteriormente e mesmo assim ter acesso fácil a uma arma de fogo. A família de Joe também falou a respeito, eles estavam completamente em choque. A irmã mais velha de Joe falou que não conhecia mais o irmão, pois era algo que eles não imaginavam que ele seria capaz de fazer. Bom, 2 dias após o ataque, em 18 de abril de 2007, a rede de TV americana NBC recebeu a encomenda mandada por Joe, que foi batizada como Manifesto Multimídia. Nela continha textos, fotos, vídeos. Em um dos vídeos, Joe dizia que ele não tinha que fazer o que ele fez,
As pessoas tiveram 1 bilhão de chances de evitar o que aconteceu, mas não evitaram. Ele poderia fugir, mas ele não ia fugir mais. Agora suas mãos estavam sujas de sangue e nunca mais será limpo. Segundo Joe, eles profanaram sua alma e para as pessoas ele era apenas mais um garoto patético que destruíram. Joe ainda disse: graças a vocês, hoje eu vou morrer como Jesus Cristo para inspirar gerações de fracos e indefesos. Além das fotos e dos vídeos, a NBC também recebeu um texto com mais de 800 páginas. A emissora disse ter cercado de cuidados ao exibir o que disse ser um trabalho de um assassino e afirmou ter feito uma cuidadosa edição para dar coerência a um material que, segundo eles, é incompreensível e profano. Infelizmente, o massacre de Virginia Tech inspirou outros massacres, como por exemplo o massacre que aconteceu em Realengo em 7 de abril de 2011 e vitimou 13 pessoas, incluindo o assassino. Bom, gente, esse foi mais um Terças Criminais. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu vejo vocês na semana que vem.